Fala galera linda, um ótimo dia. Waldemara Martins em mais um vídeo para mim e para você. Estamos lendo a Bíblia todas as manhãs. Estamos em Números 11, a reclamação dos israelitas. Então o povo começou a se queixar, falando que era mal diante do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devastou as extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar foi chamado Tábera, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muito certas comidas, e até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que comemos de graça no Egito, e dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora o nosso ser definha, não temos nada a não ser esta maná diante dos nossos olhos. O maná era como a semente do coentro com a aparência de uma resina. O povo espalhava-se e o colhia. Depois de triturá-lo em moinhos ou de amassá-lo num pilão, cozinhava-o em panelas e fazia bolos com ele. Seu sabor era como de azeite fresco. Então, quando o orvalho caía de noite sobre o acampamento, caía também o maná. Moisés sente o peso de sua responsabilidade. Então Moisés ouviu o povo reclamar, todas as suas famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor acendeu-se ainda mais. E aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Então Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? Por acaso puseste sobre mim o peso de todo este povo, porque não encontrei graça aos teus olhos? Por acaso fui eu quem gerou todo este povo? Eu dei a luz para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança de peito. E isto até a terra que promete com juramento a seus pais? Onde eu encontraria carne para dar a todo este povo? Pois reclamam a mim, dizendo: dai-nos carne para comer. Eu não posso levar sozinho todo este povo, porque é pesado demais para mim. Se vais me tratar assim, eu te peço, mata-me se tenho encontrado graça aos teus olhos. E não me deixes ver minha desgraça. Os 70 anciãos designados por Deus. Então o Senhor disse a Moisés: reúne 70 homens dos anciãos de Israel, que saibas serem anciãos do povo e seus oficiais, e leva-o até a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Então descerei e falarei ali contigo, e tirarei do espírito que está em ti, e o porei neles, e eles te ajudarão a levar o peso do povo, para que tu não o leves sozinhos. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, pois reclamaste diante do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? Pois estávamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias e nem 20 dias, mas um mês inteiro, até que a carne vos saia pelo nariz, até que tenhas nojo dela, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós e reclamastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés disse a 600.000 homens de pé neste povo, no meio do qual estou. Mesmo assim, tu dizes: vou-lhes dar carne e comerão um mês inteiro. Se rebanhos de ovelhas e gado fossem abatidos para eles, seriam suficientes? Se todos os peixes do mar fossem pescados para eles, seriam suficientes? E o Senhor respondeu a Moisés: por acaso a mão do Senhor não tem mais poder? Agora mesmo verá se a minha palavra vai se cumprir ou não. Então Moisés saiu e relatou ao povo as palavras do Senhor, e reuniu 70 homens dentre os anciãos do povo e os colocou ao redor da tenda. E o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E, tirando do espírito que estava nele, colocando nos 70 anciãos,
E aconteceu que, quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais o fizeram. Mas 2 homens ficaram no acampamento. Um se chamava Eudade e o outro Medade. E veio o Espírito sobre eles, pois estavam entre os inscritos, mesmo sem terem ido à tenda. E profetizaram no acampamento. Um moço correu e anunciou a Moisés. Eudade e Medade profetizaram no acampamento. Então Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés desde a juventude, interveio e disse: Moisés, meu senhor proíbe isso. Moisés, porém, lhe disse: Tu tens ciúmes por mim? Quem me dera todos os membros do povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor colocasse neles seu espírito. Depois Moisés voltou ao acampamento e com os anciãos de Israel. Deus envia codornizes. Então soprou do mar um vento da parte do Senhor e trouxe codornize, as quais deixou cair perto do acampamento. Numa distância cerca de um dia de caminhada, todos os lados em volta do acampamento, acumulando-se cerca de 2 côvados sobre o chão. Então, levantando-se, o povo recolheu as córdones durante todo aquele dia e toda aquela noite, e ainda durante todo o dia seguinte. O que recolheu menos pegou 10 hómeres e estenderam as codornizes em volta do acampamento. Enquanto a carne ainda lhes estava entre os dentes, antes de a mastigarem, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e o Senhor o feriu com uma praga muito grande. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Taava, pois ali enterraram um povo que havia sido dominado pelos desejos de comida. De Quibrote Taava, o povo seguiu para Azerote e ali ficou durante algum tempo. Números 12. A rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que ele tomara, pois havia se casado com uma etíope, e disseram: Por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Sai, os 3 para a tenda da revelação. E os 3 saíram. Então o Senhor desceu uma coluna de nuvem e colocou-se à entrada da tenda. E chamou Arão e Miriam, e os 2 aproximaram-se. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Eu falo com ele a frente, claramente e não por enigmas. Por ele contempla a forma do Senhor. Por que, então, não temeste falar contra o meu servo Moisés? Assim, a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou, quando a nuvem se retirou de cima da tenda. Miriam estava com lepra branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que estava leprosa. Então, Arão disse a Moisés: meu Senhor, rogo-te que não nos castigues por este pecado, pois agimos como loucos e pecamos. Que ela não seja como um morto, que ao sair do ventre de sua mãe tem a carne já meio destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, rogo-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, ela não ficaria envergonhada durante 7 dias? Ficará separada por 7 dias fora do acampamento e depois retornará. Assim, Miriam ficou separada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não retornou ao acampamento. Mas depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Paraã. Números 13. 12 espiãs sondam a terra de Canaã. Então o Senhor disse a Moisés: Envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Enviaram um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Então Moisés os enviou do deserto de Paraã, segundo a ordem do Senhor. Todos eles eram líderes entre os israelitas, e estes são seus nomes. Da tribo de Rubem, Samuá, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefone. Da tribo de Isacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num.
Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Solde. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. O filho de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofse. E da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para sondar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Moisés os enviou para sondar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi pelo Neguebe e atravessei as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita. Se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vede como é a terra em que habitam, se é boa ou má, como são suas cidades, se acampamentos ou fortalezas. E como é a terra, se fértil ou não, se há árvores nela ou não, e procurai colher alguns frutos dela. Aquela era a estação das primeiras uvas. Então eles subiram e sondaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, perto de Lebo-Hamate. E subindo para o Neguebe, foram até Hebron, onde viviam Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de videira com um único cacho que 2 homens trouxeram numa vara. E trouxeram também romas e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho que os israelitas cortaram ali. O relatório desanimador dos espiãos. Ao fim de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e a Arão e toda a comunidade dos israelitas no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e a toda a comunidade, que mostraram-lhes o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram: Fomos à terra a qual nos enviastes. Ela de fato dá leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak, os amalequistas, habitam na terra dos Neguebes, os heteus, os jebuseus e os amorreus, habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: Temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: Não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Glória a Deus, por hoje terminamos a nossa leitura. Quero pedir que você feche os seus olhos, porque Deus, ele é maravilhoso e ele tem feito o melhor por cada um de nós. E já posso adiantar para você que se você aí está de alguma maneira sofrendo ou tendo muitas dificuldades, Deus está te moldando. E eu falo isso porque aconteceu comigo. Fechem os olhos e vamos fazer uma oração, vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai todas as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa, Pai, cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Amém, glória a Deus. Muito obrigada. Até amanhã pela manhã, em mais um capítulo da leitura do livro, a Bíblia. Para mim, o melhor e maior livro do mundo.